o reforço do Covid, ele pode ser feito por qualquer vacina? E aí, a orientação é a seguinte: as gestantes, a gente sabe que ela só pode ser vacinada com a Pfizer, né? Ou, alternativamente, com a vacina da Coronavac. Então, logo, o seu reforço também vai ser de Pfizer e Coronavac, por ser uma vacina que dá menos reação, é uma vacina que está aprovado para gestantes, né? Então, e a Coronavac também é uma vacina inativada. Então, eu não posso fazer reforço, mesmo que seja reforço, que ela já foi sensibilizada, né, para vacinação, eu não posso fazer reforço com as outras vacinas, tá? A gestante não tem autorização de tomar a vacina da Janssen, da AstraZeneca, né? Então, a gente não pode fazer outra vacina a não ser, então, a Pfizer e a Coronavac. Agora, na população em geral, a recomendação é que se faça o uso ou da Pfizer, ou da Janssen, ou da AstraZeneca. Então, isso daí, a gente entende que alguns lugares não recebem algum tipo de vacina ou está em falta. Eu não posso deixar de vacinar o paciente se o esquema primário dele foi com uma determinada vacina. Por exemplo, o paciente tomou Janssen, e aí, primeira, segunda, tomou terceira dose, ou com qualquer outra, tá? Eu tô usando a Janssen, mas pode ser a Pfizer, né? Ou a própria AstraZeneca. E aí, o reforço, o ideal é que se faça com uma dose alternativa, com uma dose diferente, porque a resposta imunológica, ela é melhor quando eu tenho um reforço feito com uma plataforma diferente. Então, mas eu não posso deixar de fazer... Não posso deixar de imunizar se eu não tiver a vacina da plataforma diferente. O paciente tomou Pfizer, tem que fazer reforço. O indicado, por exemplo, ou com a Janssen, ou com a AstraZeneca seria o ideal, com plataformas diferentes. Eu não tenho, eu só tenho Pfizer, eu vou fazer Pfizer. Essa intercambiabilidade que é feita entre as vacinações, ela é para otimizar a resposta, mas eu não posso usar isso para impedir o paciente de tomar a vacinação. Lembrando que as gestantes é só Pfizer e Coronavac, e os demais pacientes podem fazer o uso, sim, da vacina AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Vacina com data de validade vencida no frasco, mas foi prolongada por 3 meses. O que o vacinador deve fazer? Então, o que acontece? Eu não sei se foi o caso de vocês, se vocês receberam na sala de vacina. Isso daí foi distribuído para o Brasil inteiro, a vacina do Covid. Nós tivemos isso em relação à vacina da febre amarela um tempo atrás. E agora, aconteceu com a vacina da AstraZeneca. E é normal acontecer, não é comum, né? A gente não vê isso no nosso dia a dia. A gente lida muito com essa questão assim, ó. A vacina tem a validade até o dia X, depois do dia X você não pode mais fazer, porque se você fizer, é um erro de imunização, né? Então, isso é muito claro pra gente. Só que acontece que nesse caso é uma situação diferente. Por quê? Tem várias situações que levam a isso. Primeiro, só é feito essa extensão de validade quando eu tenho uma falta do imunizante, né? Então, a gente estava com um risco iminente da falta de imunizante. Então, pode acontecer também quando eu tenho um número muito grande de um determinado imunizante. Você vê que são os extremos, né? Ou a falta ou o excesso. Um número muito grande desse imunizante, eu preciso utilizar ele, né, dar o tempo para ser utilizado, mas eu não tenho, a validade dele não me dá condição, né, de usar em tempo hábil. Então, eu solicito ao laboratório, junto ao laboratório, né, o Ministério da Saúde, eu não, o Ministério da Saúde solicita junto ao laboratório uma avaliação desse imunizante, porque todo produto que, quando ele é fabricado, sejam medicamentos, seja os imunos biológicos, né, as vacinas, eles têm um prazo de validade X, tá lá, o dia, o mês e o ano. Porém, existe uma margem de segurança para além daquele prazo. Isso é natural. Em caso de medicamentos, às vezes, você pega um medicamento que venceu, você tem 3 meses para frente. Isso é um padrão de laboratório, mesmo que estiver vencido. A gente não fala isso porque não pode, porque senão vira, né, uma coisa, os 3 meses vira 6 meses, as pessoas vão utilizar, né? Então não pode. Também se der alguma
intercorrência com um medicamento que esteja com a data do frasco ultrapassada e não tenha um embasamento ali, um documento te respaldando disso, então fica complicado. Nesse caso é diferente. Aí a gente recebeu um documento dizendo que haveria então a ampliação, né, dessa validade da vacina, e que era para ser feito. Então as vacinas que tinham prazo de 6 meses seria feito até 9 meses, né? Então haveria uma ampliação de 3 meses para frente. Então é importante que a gente tenha esse documento em mãos, né? Não é comum acontecer, a gente não vê isso no dia a dia, mas quando acontecer, é possível e vai depender então de uma avaliação da própria agência de vigilância, vai depender da autorização do próprio laboratório, porque ele vai emitir documentos autorizando e dizendo qual é o prazo, né, que está dentro da validade, e o Ministério ele tem que emitir uma nota dizendo que você está autorizado a fazer, né? Não é simplesmente de boca. O que eu percebo, assim, no grupo de alunos, quando surgiu, né, essa situação, acabou gerando um burburinho no grupo. Todas as situações que acontecem na sala, no dia a dia, eles acabam trazendo ali, né? E aí alguns começaram a questionar, nossa, nós recebemos vacina de validade vencida e eles querem que a gente faça, não tem documento. O outro falava assim, não, mas eu recebi um documento do Ministério, olha aqui, aí postava o documento. Aí a pessoa ia lá, conversava com a coordenação, e eles falavam, não, eu recebi uma orientação por telefone, mas pode fazer. Não, peraí, pode fazer não. Então, assim, o que a gente conversou no grupo foi que é importante que você tenha um documento, não que você não vá confiar no que eles estão dizendo. É que a gente trabalha com preto no branco, tem que estar escrito. E se tiver escrito ali, você vai fazer, você pode fazer. Porque não vai acontecer uma conduta irresponsável do Ministério, colocando em risco toda uma instituição, colocando em risco todos os profissionais que estão por trás da gente, porque nós somos a ponta do sistema, mas existem aí uma série de profissionais que estão por trás da gente. Temos um laboratório que está também colocando seu nome em risco, né? Então não pode ser uma decisão irresponsável, isso tem que ter embasamento científico, isso tem que ter margens de segurança. Então, a partir do momento que foi determinado que pode ser feito, é porque existe segurança para isso, é porque existe margem para isso. Amplia 50% do prazo, mas é importante que a gente tenha o documento, porque se por acaso o pai, a mãe, questionar alguma coisa em relação a isso, você tem como explicar e comprovar. Não, olha, a gente está aplicando com essa validade, mas foi estendida pelo próprio laboratório produtor e o Ministério da Saúde embasou, tá aqui o documento, isso aqui a gente não tá fazendo por nós mesmos, tá? Mas pai e mãe, eles não ficam olhando data de validade da vacina que você tá diluindo, não é verdade? Se fosse assim, a gente não tinha um monte de erro aí de vacinação, né, com as vacinas fora do prazo, e às vezes muitos meses. Fica esquecido na geladeira e acaba fazendo, né, esses erros de imunização. Então, se eventualmente acontecer acontecer um questionamento, você tem como comprovar. Mas eu sempre oriento essa questão. Peça um documento, trabalhe embasado cientificamente, trabalhe embasado com documentação, né? Tudo tem que ter uma nota técnica, tem que ter um posicionamento do Ministério, um posicionamento do município, da coordenação, tá bom? Mas realmente existe sim essa possibilidade de ser ampliada e existe uma segurança para isso. Orientou de boca, fala assim, olha, você poderia mandar para mim um documento só para eu ter aqui na mesa, de repente algum pai questionar e eu ter como comprovar que o que eu tô fazendo não é da minha cabeça, né? Eu acho que é legal. Uma pessoa quer saber se ela aplica a dose de reforço da febre amarela com 4 anos. Sim, a vacina da febre amarela, ela é feita 2 doses, né? Então, a gente vai fazer em crianças de 9 meses e 4 anos de idade. Depois que passar esse período, então, se ela tomar as 2 doses nesse período, acabou, tá? Não tem mais. Agora, se por acaso ela chegar para você depois de 5 anos e aí não tomou nenhuma dose, então faz uma única dose. E se ela tomou uma dose só antes dos 5 anos, você faz mais uma só para completar. Por quê? As doses de reforço, elas funcionam como uma forma de fazer uma cobertura
se eventualmente a dose anterior não foi tão eficaz. Então, aos 9 meses ela tomou a vacina e aí, de repente, não teve uma boa resposta imunológica àquela vacina. Ou porque ela não estava numa temperatura correta, ou porque foi feito uma técnica errada, ou porque essa vacina sofreu alguma alteração, ou porque naquele momento o próprio organismo dela não respondeu bem àquela vacina. Então, a gente faz a de 9 meses e depois vem lá com 4 anos um reforço para garantir que se houve alguma falha no primeiro processo de imunização, então essa de 4 anos vem e faz a cobertura. Então, no caso da criança que chegar para você com mais de 5 anos com uma única dose, então a gente garante só mais uma dose para tentar eliminar essa falha que pode ter acontecido na dose anterior. Quantos ml de influenza deve aplicar na criança, né? Com 2 anos e 1 mês. Então, o manual, ele traz assim, ó, a vacinação de 6 meses a 2 anos, né? E isso gera um pouco de dúvida, porque depois ele fala de 3 anos a 9 anos. Só que a gente precisa só entender, assim, essa interpretação. 2 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, eu vou fazer a vacina nessa faixa etária, eu vou usar, então, 0,25 ml. Se a criança for primovacinação, eu vou fazer mais uma dose depois de 30 dias. O que é primovacinação, né? É a primeira vacinação, o primeiro contato que a criança está tendo com aquela vacina. São as primeiras vacinas que a criança toma. A gente costuma dizer que o primeiro ano de vida, a gente está trabalhando com a primovacinação. Então, são as primeiras vacinas da vida da criança. Então, nesse caso, quando eu falo primovacinação de influenza, é a primeira vez que essa criança está entrando em contato com a vacina. Então, eu vou fazer 0,25 e vou marcar um retorno para 30 dias. Se essa criança já tomou no ano anterior uma dose, então eu vou fazer 0,25 e ponto. E aí eu marco o retorno, então, para o ano seguinte. Como eu devo aprazar as vacinas? Olha que pergunta ampla. Bem ampla essa pergunta. Porque o que acontece? O calendário de vacinação, ele é um calendário mega extenso, né? E cada vacina tem suas particularidades, não é? Então, tem vacinas que eu tenho esquemas muito definidos de data de início e data de término, como, por exemplo, a vacina da rotavírus é um período muito pequeno. Então, eu posso fazer ali na rotina de 2 meses até 3 meses e 15 dias. Mas eu sabendo, né, do esquema alternativo, que é importante que eu conheça o calendário vacinal e é importante que eu conheça os esquemas alternativos, né? Então, se eu conheço o calendário, eu sei que é de 2 meses a 3 meses e 15 dias. Mas eu conheço também esquema alternativo e eu sei que se essa criança chegar para mim com 1 mês e 15 dias, eu posso estar fazendo já a primeira dose. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para tomar as decisões para os aprazamentos. Então, eu trabalho com vacinas que têm uma margem maior, né, de cobertura, e eu trabalho com vacinas que são mais restritas. No caso, a gente tem aí a rotavírus, que é pouco tempo. A gente tem, por exemplo, a DTP, que é até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o que eu digo em relação ao aprazamento é assim, é conhecimento sobre as normas de rotina, né? Conhecer o calendário e conhecer os esquemas alternativos. Se você conhecer esses dois, você vai ter muita tranquilidade para transitar ali no calendário e fazer todos os aprazamentos, tá bom? Uma pessoa perguntou assim, ó, qual a diferença de vacina e injeção? Então, vamos analisar isso, né? Pode parecer que é muito simples, aí muita gente tem essa ideia, quem faz injeção faz vacina, mas a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Se eu tenho uma prescrição de uma injeção, tá escrito lá, médico prescreve o nome do paciente, o medicamento, a forma como vai ser feita, local, se ele quer, qual é a via, né, intramuscular, ou intravenosa, ou subcutânea, enfim. E aí eu olho o que ele prescreveu, pego o medicamento, o máximo que eu vou ter que entender desse medicamento é o quê? Se ele é diluído, se ele não é, qual é o local que eu posso fazer, porque muitas vezes a prescrição também vem errada, e às vezes é um medicamento que nem pode ser feito por aquela via, e infelizmente às vezes a gente acaba pegando. Mas os conhecimentos que eu tenho que ter, ou são menores, e as decisões que eu tenho que tomar, elas são muito poucas. Normalmente o que eu vou fazer? Eu vou seguir a prescrição médica.
Agora, quando eu tô falando de vacina, isso daí, aí já a coisa muda de figura. Por quê? A vacina, primeiro, para eu atuar com a vacina, eu vou ter que conhecer um calendário de vacinação, né? Então, eu preciso entender de todas as vacinas. Então, se essas vacinas, elas são intramusculares, se elas são subcutâneas, se elas são via oral. Eu tenho que saber qual que é a idade em que eu posso fazer aquela vacina, qual idade eu não posso mais. Se eu vou poder juntar aquela vacina com outra vacina, se eu vou poder marcar um retorno para ela e qual é o prazo que eu vou marcar, se é uma semana, se é 15 dias, se é 30 dias. Então, o conhecimento de vacinação é muito amplo. Muitas vezes eu vou pegar um calendário de vacina, eu não vou saber. Hoje mesmo no nosso grupo de alunos, uma aluna postou um calendário que ela pegou do Paraguai, com um layout assim, ó, com o desenho do esquema vacinal totalmente nada a ver com o nosso. É assim, é totalmente diferente do que a gente está acostumado a olhar. A escrita era diferente. Então, você tem que decifrar aquilo ali. E ainda ela jogou no grupo para que a gente tentasse entender junto com ela quais eram as vacinas que essa criança já tinha tomado. E aí você tem que olhar ali minuciosamente, achar, tentar encaixar dentro das idades e ver o que essa criança tem para tomar. O que eu vou poder juntar no dia de hoje para colocar em dia porque estava atrasado. Então, olha quantas decisões, quanto conhecimento você tem que ter. E quantas decisões você tem que tomar para poder fazer uma vacina. É muito diferente. Vacina de injeção. A injeção, eu vou seguir uma prescrição, né? Uma prescrição médica. Muitas vezes a vacina ela vem através de uma prescrição. O médico às vezes ele vai prescrever um imuno especial. Ah, ele prescreveu, eu vou pedir. Às vezes ele vai pedir uma vacina em que essa criança não vai ter direito. E é importante para você conhecer o sistema do Centro de Referência de Imunobiológico Especial. Mas o médico pediu, eu não posso dizer não. Tudo bem, se o pai e a mãe insistir, você pode montar o processo e montar para frente. Mas deixe claro para essa mãe que nessa situação dessa criança, para essa vacina, a criança não tem essa indicação. Então, provavelmente vai ser negado. Por quê? Se você não tem a menor ideia, tem o menor conhecimento, essa mãe tá super na expectativa de receber aquele imunobiológico, aquela vacina. E aí vem a resposta negativa, gera um estresse, né? Gera uma ansiedade nessa mãe. Então, se você tem conhecimento, você vai ter clareza, falar, mãe, ó, de acordo com essa situação, esse diagnóstico, essa indicação da criança que o médico colocou, não dá direito a essa vacina, mas eu vou mandar o processo, vamos ver, quem sabe, né? Então, já tô avisando a senhora que existe uma possibilidade de ser negado. É diferente, a pessoa vai esperar isso, mas não tão ansiosa. Ela vai saber que existe a possibilidade de ser negado e quando chegar a resposta, ela vai aceitar de uma forma mais tranquila. Mas para isso é importante que eu conheça. Então, olha quanto conhecimento que a gente tem que ter no nosso dia a dia para a gente tomar a decisão de fazer uma vacina, que é diferente, então, de uma injeção que eu sigo uma prescrição médica. Vejo colegas fazerem 3 doses de DT em crianças de 7 anos que tem 3 doses de pentavalente, tá certo? Olha só, olha a pergunta dessa seguidora. A criança tem uma carteira de vacina que está completa, mesmo que não esteja completa, não tomou todas as doses, né, de pentavalente e de DTP, mas ela diz que ela já tem 3 doses, né, de pentavalente. Ela chega na unidade e o profissional que atende coloca, então, ela para tomar mais 3 doses de tétano. É por isso que é importante a gente conhecer o esquema vacinal. A gente sabe o quê? Que a pentavalente, ela é uma vacina em que eu faço no primeiro ano de vida, faço ali com 2, com 4 e com 6 meses. Porém, eu posso ampliar essa vacinação, só que eu posso ampliar até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Se eu tenho 3 doses, que são as doses primárias dessa vacina, que são o esquema básico, e eu consigo fazer reforços nesse período, ótimo. Mas se essa criança chega para mim para fazer a vacina, chega com 7 anos e ela tem 3 doses de pentavalente, eu não posso iniciar um esquema de antitetânica, porque ela já tem 3 doses de antitetânica, ela já tem 3 doses junto com a penta. O que é a penta? Difteria, tétano,
coqueluche, haemophilus influenza do tipo B e hepatite, né? No nosso caso é assim, na rede pública. Pego essa criança de 7 anos, ela tem 3 doses de pentavalente, eu não considero isso, eu vou lá e inicio um esquema e eu tô trazendo uma sobrecarga para ela de um componente desnecessário. É tanto que se a criança ela tá no período de transição de 6 para os 7 anos, né? Eu faço uma dose de pentavalente, que eu preciso garantir essas 3 no primeiro ano, né? Pelo menos em menores de 6 anos, de 7 anos, desculpa, menores de 7. Então, eu preciso garantir essas 3 doses. Eu tenho que marcar o primeiro reforço para essa criança. Seria ali 6 meses depois. Eu não tenho como marcar. Quando eu for marcar, já vai ter completado 7 anos de idade. Eu marco 10 anos após a última dose de penta, para que eu não venha repetir essa composição de toxoide tetânico. Então, não há necessidade, tá? Então, se tem as 3 doses de penta, essas pessoas não devem iniciar um esquema vacinal de antitetânica. Posso fazer varicela e febre amarela no mesmo dia ou preciso dar intervalos? A gente tem muitas dúvidas, né, em relação a essa questão das vacinas virais atenuadas. A vacina atenuada, ela tem uma tendência a ter interação com outra vacina atenuada, mas isso vai depender da situação e da vacina, como por exemplo, no caso da SCR, da febre amarela. Eu não posso fazê-las juntas em menores de 2 anos, porque o sistema imunológico não está pronto ainda para lidar com essas 2 vacinas e responder tão bem para as 2, então eu preciso fazer um intervalo. Faço uma e marco o retorno para 30 dias e faço outra. Já no caso da varicela e da febre amarela, eu posso fazer juntas. Podemos fazer a vacina intramuscular no glúteo? Aí depende da técnica que você vai usar. Antigamente era muito comum a gente fazer a vacina no glúteo, né? A maioria era no glúteo em criança. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em sala de vacina, as vacinas de 5 anos era tudo no glúteo. E hoje em dia não se recomenda mais. Por quê? Por causa do índice, né, de erros de aplicação, de acidentes, de eventos adversos. Se você conhecer a técnica de aplicação, que a gente chama a técnica de Rochester, né? Rochester, também conhecida como aplicação ventroglútea, então você pode fazer. Que é uma técnica um pouco diferente, não é muito usual. Principalmente em crianças, as pessoas têm muito receio de fazer. Agora, se você não conhece, a técnica que a gente usava no glúteo máximo, né, ou conhecido como dorso glúteo, ela não é mais recomendada, tá? Por conta do risco de causar acidentes e eventos adversos, enfim. Então, é importante que você aumente seu conhecimento, desenvolva conhecimento nessa técnica para poder fazer de forma segura, tá? Porque a região ventroglútea, ela é livre de nervo e é uma musculatura muito boa. Então, você consegue fazer uma boa vacina, você consegue ter baixo evento adverso ali, porque aceita super bem e dói muito menos. Porém, é uma técnica muito diferente, que quem não tem habilidade acha que vai, sei lá, vai injetar no osso do quadril, né? Então, precisa desenvolver, então, esse conhecimento. Criança de 2 anos com a penta completa, no exame não está imune, pode fazer a hepatite B? Bem interessante essa pergunta. Na verdade, eu não sei por qual motivo, né, que foi feito a avaliação, né, das células de defesa para essa criança, né, no caso eu acredito que seja da hepatite, né, eles provavelmente devem ter feito o anti-HBS, que é o exame que se faz para ver as suas memórias imunológicas em relação à hepatite B. Então, assim, eu não sei por que essa criança, por que foi feito. Se ela tem algum problema de saúde que precisa dosar, às vezes pode acontecer. De qualquer forma, foi dosado e deu negativo, deu que não estava imune. Isso aparece muito em casos de gestante, porque na gestante a gente faz na rotina um anti-HBS para ver se tem imunidade contra hepatite B. Só que acontece o seguinte, a vacina de hepatite, ela tem aí uma questão. Muitas vezes a gente faz a dose da vacina, fica por um tempo no nosso organismo circulando aqueles anticorpos de defesa. O organismo reconhece,
produz anticorpos e aí produz uma memória imunológica. Só que fica registrado naquela memória imunológica, é guardada ali naquela caixinha de memórias, mas os soldadinhos de defesa que criaram todo esse sistema, com o tempo ele vai saindo do sistema sanguíneo, então vai caindo. E é através dele que eu detecto se eu tenho imunidade ou não. Então, às vezes, a quantidade de anticorpo circulante, de anticorpo que está circulando no meu sangue é baixa. E aí o resultado ele vem negativo. Mas não quer dizer que esse organismo não está protegido contra a hepatite B. Então, como eu vou fazer? O que eu vou fazer para poder saber se realmente está imunizado, se não está, se eu vou ter que fazer esquema de novo? O ideal é fazer o quê? É repetir uma dose da hepatite. E aí, depois que fez a vacina, no período de 30 a no máximo 60 dias, repetir a sorologia. Repete então o anti-HBS. Por quê? Se as células de memória elas foram criadas, quando entrar em contato de novo com essa vacina, o sistema vai reativar e aí os anticorpos circulantes vão começar de novo a circular no sangue. E aí quando colher o sangue, vai aparecer a resposta imunológica, vai mostrar lá que essa pessoa está protegida. Se eu não colho esse exame nesse período de 30 a 60 dias, refez uma dose e vai colher daqui 3 meses, pode acontecer da memória imunológica estar registrada, porém os anticorpos circulantes vai estar baixo de novo, e aí eu não consigo mostrar nesse exame, esse exame não vai aparecer a resposta que eu tenho uma proteção. Então, nesse caso dessa criança, é importante que a gente faça uma dose para reativar esse sistema, colhe o exame entre 30 e 60 dias e aí sim avalia se há necessidade de repetir esse esquema completo. Fez o exame e deu negativo, deu abaixo de 10 unidades internacionais lá, então eu preciso refazer um esquema vacinal. Então, aí a gente vai dar seguimento, já tomou uma, vai tomar mais 2 e depois colhe o exame entre 30 e 60 dias, tá? Mas antes de eu aplicar mais 2 doses na criança, eu faço então só uma dose para reativar e aí vou lá e faço a dosagem de 30 e 60. Se veio o resultado positivo, acabou por ali, essa criança tá imunizada, tá? E é importante anotar no prontuário, anotar no cartão da criança que foi refeito uma dose. Por qual motivo? Então, porque o resultado, né, do anti-HBS veio baixo, foi feita uma dose só para reativar, tá bom? É importante estar anotado isso. Gestante com registro de 3 doses contra hepatite B, porém há mais de 10 anos, precisa de reforço? Então, se o anti-HBS dela vier negativo, a gente não pode ficar, tem 3 doses, tá tudo bem, deixa quieto que ela tá protegida. Não dá para trabalhar assim, então a gente vai lá, faz o mesmo esquema, faz uma dose, dosa o anti-HBS depois de 30 dias, no máximo estourando até 60 dias, e aí vê essa resposta imunológica. Normalmente ele vem positivo, ele vindo positivo, acabou, encerra ali, tá? Se não vier, aí completa o esquema e refaz depois o anti-HBS, tá? É o mesmo esquema para gestante. Criança de 2 anos, deixa eu ver o que temos aqui. O uso de antitérmico profilático, isso é muito, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, né? O uso de antitérmico profilático, se pode ser um hábito antes das vacinas. Não, gente, não pode. Eu tenho algum post e há um tempo atrás eu vou refazer uma postagem sobre isso, falando um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. O que acontece? O nosso sistema imunológico, ele precisa de alguns mecanismos para identificar que entrou um antígeno ali. E ele poder reagir. Um dos mecanismos é o aumento da temperatura. Às vezes a temperatura ela aumenta um pouquinho, mas não chega a dar febre, né? A gente não chega a considerar febre, fica ali abaixo de 37,8. Isso é importante para o organismo, isso é um sinalizador de que precisa ativar o sistema imunológico ali para identificar aquilo e criar uma imunidade. Quando eu faço um medicamento antes da vacina, eu estou inibindo esse processo, eu estou inibindo esse mecanismo de identificação do meu organismo. Então, eu vou comprometer a resposta imunológica dessa vacina. Então, não há orientação para se fazer medicamento pré-vacinação. Não pode. A partir do momento que eu faço o remédio antes de dar a vacina, eu estou
comprometendo a resposta imunológica dessa vacina. Ah, Fernanda, mas eu não posso dar o remédio antes, mas se a criança tiver febre, eu vou dar o remédio, não vai comprometer? Não, não vai. Porque o que eu preciso que aconteça, que o meu corpo, dê um start, falou, opa, peraí. Se aumentou a temperatura, é porque tem alguma coisa errada e eu preciso começar a agir. Aí o organismo foi lá, identificou, começou a agir e aí a temperatura subiu mais. Então, o meu organismo, ele já percebeu, ele já entendeu a mensagem. Aí eu posso ir lá, eu posso medicar. Agora, antes do meu organismo entender a mensagem, se eu fizer isso, eu vou comprometer essa resposta imunológica. Então, eu posso fazer depois que der a febre, porque ele já entendeu que tem que agir. Agora, se eu fizer antes da febre, então eu vou comprometer o entendimento dele para poder tomar a decisão de agir e proteger. O ideal é sempre orientar os pais assim, um banho morno, né? Tá com a temperatura um pouco elevada, pouca coisa, dá banho morno. Faz compressinha de água fria no local da aplicação. Acho que tem até uma pergunta assim, ó. Dipirona e paracetamol em caso de dor. Também posso medicar? Costumo recomendar somente em caso de temperatura acima de 38. Então, se eu tenho uma temperatura 38, dá um banho morno, põe uma roupa fresquinha na criança, porque às vezes o próprio organismo consegue, com essa troca de calor, controlar essa temperatura. Muitas vezes, não tem como, né? Acaba não fazendo esse controle de temperatura e eu preciso dar o remédio. E aí não tem problema. Ah, a criança não tem febre, mas tá chorando muito, tá com muita dor. Eu posso dar o remédio? Pode. Por quê? Eu vou deixar a criança chorando, passando dor? Não, vou aliviar essa dor da criança, vou dar o medicamento, mas já iniciou um processo de identificação desse organismo. O organismo já entendeu que tem alguma coisa errada, então eu vou lá e medico para dor, é a mesma questão. O que não pode ser feito é antes da vacina. Ah, e tem pediatra, a gente sabe, tem pediatra que prescreve. Tem profissional da sala de vacina que orienta os pais. Ah, quando você vir vacinar, dá umas gotinhas de dipirona, paracetamol, falam até em anti-inflamatório. Ah, dá ibuprofeno, porque ele é para dor e febre, ele também é anti-inflamatório. Não pode, porque isso, o nome já diz, é anti-inflamatório. Então, ele é contra um processo inflamatório que a gente precisa de um processo inflamatório. A gente precisa que esse organismo, ele faça essa ação, né? Ele entenda que tem que fazer uma ação ali para que tenha uma boa resposta imunológica. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito claro, tá? Não é indicado o uso, então, de medicamento antitérmico, né, ou analgésico, antes da vacinação. Vamos lá, criança de 3 anos, traqueostomizada e com gastrostomia, em uso de anticonvulsivante combinado, tem restrição na vacina febre amarela? O que acontece em relação às vacinas de vírus vivos? Que a gente tem muito problema com vacinas, desencadeiam reações muito fortes, né? No caso, as vacinas de vírus vivos, elas desencadeiam reações muito fortes. Por quê? Tem situações, principalmente problemas neurológicos ou cardiopatias, que quando eu fizer uma vacina atenuada, que é uma vacina de vírus vivos, eu vou desenvolver uma resposta de febre alta, de mal-estar alto, e isso pode descompensar uma patologia de base, que no caso dessa criança, ela já tem uma questão neurológica. E aí ela toma um anticonvulsivante e eu posso, com uma febre, descompensar esse processo neurológico. Então, esse tipo de situação, muitas vezes, a contraindicação não é nem pela própria vacinação, pelo próprio componente de vacina. Muitas vezes eu tenho uma contraindicação pelo que essa vacina vai desencadear no sistema dela e descompensar a patologia de base. Então, é importante que converse com o médico responsável para que verifique a possibilidade. A gente tem, por exemplo, crianças que têm problemas, cardiopatias graves, ou que descompensa, né, com uma febre, se tiver febre alta, ela pode descompensar essa cardiopatia e é uma coisa grave, ou tem doenças neurológicas que fazem uso de fenobarbital ou de outras medicações de controle neurológico. Tomar, por exemplo, uma vacina de célula inteira, vai ter que tomar
tomar uma vacina acelular, porque para dar menos reação. Então não é pela própria vacina, e sim pelo que ela pode trazer de comprometimento, de reação e descompensar a patologia de base, tá? Então o ideal é que sempre converse com o médico para verificar o risco e o benefício para se fazer a vacina.